Título 12. Da sentença. Art. 381. A sentença conterá e os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las. Segunda, a exposição sucinta da acusação e da defesa. Terceira, a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. Quarta, a indicação dos artigos de lei aplicados. V. O dispositivo. Sexta, a data e a assinatura do juiz. Art. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008. Primeiro, se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei. Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008. Segundo, tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos. Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008. Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008. Primeiro, não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplicar-se o art. 28 deste Código. Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008. Segundo, ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para a continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento. Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008. Terceiro, aplicam-se as disposições dos 1º e 2º do art. 383 ao caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008. Quarto, havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3 testemunhas, no prazo de 5 dias, ficando o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento. Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008. Quinto, não recebido o aditamento, o processo prosseguirá. Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008. Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça e estar provada a inexistência do fato. Segunda, não haver prova da existência do fato. Terceira, não constituir o fato infração penal. Quarta, estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008. V. Não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008. Sexta, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, arts 20, 21, 22, 23, 26 e 1º do art. 28, todos do Código Penal, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência, redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008. Sétima, não existir prova suficiente para a condenação. Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008. Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz I. mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade. Segunda, ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas, redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008. Terceira, aplicar a medida de segurança, se cabível. Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória, vide Lei nº 11.719, de 2008. E mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer. Segunda, mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto-Lei no 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008. Terceira, aplicará as penas de acordo com essas conclusões, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008. Quarta, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008. V. Atenderá, quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, ao disposto no título XL deste livro. Sexta, determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal em que será feita a publicação, art. 73, 1º, do Código Penal. Primeiro, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012. Segundo, o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012. Art. 388. A sentença poderá ser datilografada e neste caso o juiz a rubricará em todas as folhas. Art. 389.
A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim. Art. 390. O escrivão, dentro de 3 dias após a publicação, e sob pena de suspensão de 5 dias, dará conhecimento da sentença ao órgão do Ministério Público. Art. 391. O querelante ou o assistente será intimado da sentença, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado. Se nenhum deles for encontrado no lugar da sede do juízo, a intimação será feita mediante edital com o prazo de 10 dias, afixado no lugar de costume. Art. 392. A intimação da sentença será feita e, ao réu, pessoalmente, se estiver preso. Segunda, ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança. Terceira, ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. Quarta, mediante edital, nos casos do no segundo, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça. V. Mediante edital, nos casos do no terceiro, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. Sexta, mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. Primeiro, o prazo do edital será de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, e de 60 dias, nos outros casos. Segundo, o prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo. Art. 393. Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011.